Fala aí, torcedor do mais querido, seja bem-vindo ao canal Fla-Cegueta. Meu nome é Fábio Saoz e a partir de agora vamos com as últimas do Mengão. É isso, galera, o Flamengo fez seu último treinamento antes de ir à Venezuela enfrentar a equipe do Desportivo Táchira. Os jogadores se apresentaram hoje às 7 horas da manhã, pois a viagem está programada para começar às 11 da manhã e a chegada lá em território venezuelano, lá por volta das 21 horas, viagem um pouco comprida. Enfim, o Flamengo tem 4 desfalques confirmados, obviamente são desfalques do jogador Pedro e Matias Viana, o próprio Danilo e também o Arrascaeta. Está sob dúvida o Gerson e também o Léo Pereira, mas baseado no treinamento realizado ainda há pouco, o Léo Pereira está bem mais provável do que o próprio Gerson. O Gerson aparentemente segue fora. Bom, qual é a escalação que o Flamengo testou, que o Flamengo, na verdade, finalizou o treinamento? A escalação é essa aqui, ó. Augustinho Rossi no gol, Wesley na direita, Alexandre na esquerda. Dupla de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Os dois volantes, Eric Pulgar e Nicolás de la Cruz. Aí estamos vendo de novo aquele fenômeno que ocorreu contra o Internacional, que não há basicamente um homem de meio campo, sequer há um ponto de equilíbrio, pois com a ausência do Gerson, o Felipe Luiz optou pelo mesmo padrão tático de 4-2-4 usado contra o Inter, só que dessa vez com a adição do Plata no lugar do Juninho, ou seja, os 4 atacantes que irão a jogo serão Bruno Henrique, Michael, Plata e Luiz Araújo. Bom, gente, eu vou ser coerente na minha análise que eu venho fazendo aqui no canal sistematicamente, que é a seguinte: eu não gosto dessa formatação, eu não gosto dessa coisa do Felipe meter 4 atacantes, sabe? São, na verdade, 4 jogadores praticamente idênticos, tudo ponta velocista e nada mais do que isso. Eu acho que deveríamos entrar com uma formação um pouco mais conservadora. Conservadora que eu digo não é retrancada, mas é simplesmente uma formação um pouco mais equilibrada no meio campo. Faltaria desse modo um homem como o próprio Matheus Gonçalves, que é como se fosse um clone do Coringa, poderia fazer essa função tranquilamente. Poderíamos entrar com o Matheus Gonçalves no meio campo, tu poderia de fato deixar o Luiz Araújo no banco, tu colocava o Plata, o Bruno Henrique e talvez o Juninho centralizado, ou até mesmo o Michel, aí não tem importância, sabe? Por quê? Porque desse modo você teria como manter o equilíbrio maior no setor tão importante que é o meio e evidentemente tu ter o melhor do teu potencial ofensivo, que é a adição do Luiz Araújo no segundo tempo. Mas enfim, o Felipe Luiz tem suas convicções e ele vai a campo com esse time que eu acabei de trazer para vocês, e a formatação é 4-2-4. Evidentemente que o Flamengo é franco favorito, né? Não podemos imaginar uma outra condição a não ser essa. Estamos indo para a Venezuela para trazer os 3 pontos, desse modo começar na competição Copa Libertadores com o pé direito. Tomara que não aconteça nenhum problema na viagem do Mengão, tomara que dê tudo certo. E amanhã a bola vai rolar. Assim como já rolou pro Fortaleza ontem, perdendo de 3-0 pro Racing lá no Castelão. Já começa a desenhar um time que vem muito arrumado para essa edição de Liberta, no caso o Racing. Pode ser colocado como um dos postulantes ao título, sim. Com certeza, o Racing da Argentina. E lá na Sul-Americana, meu irmão, o poderoso Cruzeiro do Gabigol perdeu para um time que eu nem me atrevo a dizer o nome de tão ínfimo que é. Esse é o futebol, irmão. Esse é o futebol pregando suas peças. Tem uma pequena mudança para essa edição de Copa Libertadores, que é a regra dos 8 segundos, né, para o goleiro. Se o goleiro segurar a bola por 8 segundos ou mais, ocorrerá um escanteio para a equipe adversária, que eu acho uma regra completamente escarniante, não faz o menor sentido na minha cabeça. Gente, goleiro segurou a bola por 8 segundos ou mais, primeiro, advertência, repetiu, cartão amarelo, repetiu pela terceira vez, cartão vermelho e rua. Não tem que ter escanteio, não tem que ter nada disso não, até porque escanteio, em teoria, não é vantagem técnica para ninguém, até porque quantos gols de escanteio são consolidados a cada cobrança? A média é muito pequena, tá certo? Mas tem essa mudança para essa edição de Liberta e tá tudo chancelado. Nação, vamos trazer aqui as informações do mercado, entre uma outra questão do rubro-negro, mas antes quero pedir que vocês se inscrevam no canal Fla-Cegueta, sempre deixando o sininho ativado. Peço o like neste conteúdo, peço também o compartilhamento do mesmo, deixe seus comentários e simbora.
Pedindo também aquela coisa, para quem pode se tornar membro, faça a sua assinatura no nosso projeto, planos a partir de R$ 2,90 com o Fla-Cegueta Bronze, tem o Prata que é R$ 7,90 e o Gold que é R$ 29,90. Valeu? Quem puder assinar, faça essa gentileza, pois é muito importante para o projeto. Aproveitando para mandar um abraço para os nossos membros principais, que são Carlos Antônio Benício, 01, Fernando Ourinho, Luciano Lupa e José Roberto Borges. Temos interinos, mas enfim, o interino, como o próprio nome já diz, é interino. Então, enquanto for, não tem o nome mencionado. É sim, gente, a regra do jogo e a regra é clara, tem que ser cumprida. Gente do céu, Andreas Pereira, Jorginho e Richarlison. Será que teremos esses 3 jogadores com a gente a partir da próxima janela de transferência? Bom, tá tudo encaminhando que sim. Inclusive, saiu aí na coluna, não sei, na live, enfim, eu não acompanho de perto não, o perfil do Júlio Miguel Neto, o qual eu não considero muito não, porque eu não gosto do perfil do Júlio Miguel Neto, sou bem sincero nesse ponto. Acho que ele planta muita bomba exacerbada, que na verdade muitas delas nem se confirmam, mas enfim. Júlio Miguel Neto afirmou que o Flamengo ofereceu 4 anos de contrato para o jogador Andreas Pereira. A gente sabe que a negociação entre o Flamengo e Andreas Pereira está bem alinhavada, o jogador quer jogar no Flamengo, o Flamengo quer contar com o jogador, as bases financeiras estão pegando um pouco, pois o clube do brasileiro /belga está pedindo um valor muito acima dos 18, 19 milhões de euros, passa de 20 milhões, na verdade, isso aí é um entrave. Mas o Flamengo está tentando colocar o Rodrigo Nunes como barganha nessa negociação, abrindo mão, inclusive, dos 20% que detém ao nosso rubro-negro. Enfim, o Flamengo está montando o seu plano de estratégia para poder contatar ou contar com o Andreas Pereira, melhor dizendo. Com relação ao Jorginho, está todo mundo vendo que o jogador continua cada vez mais próximo do clube e será a primeira contratação nessa nova janela. E sobre o Richarlison, gente, agora vamos lá. Ontem vimos boa parte da imprensa repercutindo essa ideia aí de que Flamengo, Fluminense e Palmeiras estariam interessados em contratar o Pombo, né? Enfim, cara, eu sou, nesse caso aqui, radicalmente contra. Pra mim, o Richarlison não tem o que é preciso pra servir ao ataque do Flamengo. Pra tu pensar em comprar Richarlison, cara que custa o olho da cara, que só vive machucado, pelo menos nesses últimos meses, né? Ele vem contando com mais lesão do que qualquer outra coisa, até porque, tu vê, nos últimos 14 jogos, aliás, nessa temporada, ele só fez 14 jogos com a camisa do Tottenham. E, cara, 3 gols e 1 assistência. É muito pouco para um camisa 9 tão pomposo, né? Tão cheio de pompa e circunstância. Richarlison no Tottenham tem 80 jogos. 80 jogos, chegou lá na temporada 2022/2023, fez 18 gols e deu somente 8 assistências, ou seja, 18 mais 8, 26, né? 26 participações diretas em gols em 80 ocasiões. É muito pouco, né, cara? É muito pouco para um cara que tem muita marra. Então eu sou radicalmente contra a contratação do Richarlison. Mas estão ventilando aí, cara. Estão ventilando. Vamos observar de perto, mas tomara que nesse caso aí o Flamengo deixe passar. Eu digo o seguinte, cara, se o Flamengo quer um camisa 9, que vá atrás de um camisa 9. Ele tem 2 opções de perfil de camisa 9. Ou um cara mais modesto que está circulando dentro do Brasil, que poderia ser o Yuri Alberto, como por exemplo, isso só para dar como exemplo, tá? O Germancano do Fluminense ou qualquer coisa que o valha, ou poderia ser um cara desses moldes aí, mais barato, mais tranquilo, que já joga no Brasil, ou seria então um cara realmente de especial grandeza. Especial grandeza que eu digo é de Roberto Firmino para cima, tá? Seriam os 2 caminhos que o Flamengo deveria adotar. Eu sei que o Richarlison não se enquadra nem no um nem no outro, pois estamos falando de um péssimo atacante, com todo respeito ao sujeito o homem Richarlison, mas aqui a análise é feita em cima do jogador Richarlison. Bom, gente, questões do Flamengo. Mateuzinho, o Flamengo ainda tá esperando o Corinthians tomar vergonha na cara e pagar o que está devendo. O Flamengo vendeu o Mateuzinho por 21 milhões de reais ao clube paulista. Eles pagaram a primeira e a segunda parcela. Estaria devendo mais 3 parcelas, uma de 8 milhões e pouco e 2 de 2 milhões e pouco. Eu sei que atrasou tudo e até agora não saiu mais nada. O Flamengo tem a garantia financeira da Brax, mas cadê a grana? Então, Corinthians, assim como o Internacional de Porto Alegre, está dando calote no Flamengo.
questão de clube, questão interna, o BAP tá soltando a torta e a direita aí a ideia de que o Landim quebrou o Flamengo financeiramente, que o Flamengo teve um aumento exponencial na sua dívida. Cara, o Flamengo teve um aumento exponencial na sua dívida líquida e controlada, que é o nome que se dá a essa dívida líquida e controlada, porque como a gente vem falando no canal, o Flamengo comprou o terreno no gasômetro e não só isso, o Flamengo reformou toda a Gávea, inclusive a piscina olímpica, o ginásio, o poliesportivo, entre outras acomodações da nossa sede social. O Flamengo comprou terrenos no entorno do Ninho do Urubu para expandir os campos. O Flamengo está construindo um mini estádio dentro do Ninho. Então isso o BAP não fala. O BAP só diz que a dívida do Flamengo aumentou de forma exponencial, mas não explica quais foram as razões. Isso aí, como o próprio nome já diz, nação, dívida líquida controlada. Ou seja, o Flamengo tem uma dívida que realmente é uma dívida controlada, então não há o menor motivo de preocupação, tá certo? Vamos lá, tem outras questões aqui. Jorge Jesus, seleção brasileira. Parece que o Al Hilal está dificultando. O Al Hilal não quer liberar o Mister antes do Super Mundial. Desse modo, o Mister deve assumir a seleção brasileira depois do Super Mundial. Cara, essa história tá chata demais. Tomara que ela seja resolvida o quanto antes, até porque enquanto realmente não sentarem o bumbum na cadeira de treinador de seleção brasileira, a sombra paira sobre o Felipe Luiz, pois estamos falando de um excelente treinador. Tá, e como nós queremos a continuidade do Felipe Luiz, pelo amor de Deus, tomara que o Jesus assuma logo a seleção brasileira. Valeu, gente, é isso. São notícias breves, notícias rápidas. Vamos observar a viagem do Mengão, vamos continuar colhendo informações sobre o mesmo. E tão logo saindo novas, eu voltarei aqui. Valeu, esse é o canal Flacegueta, meu nome é Fábio Saúl, se inscrevam no canal, compartilhem, deem um like e simbora. Tamo junto e saudações rubro-negras. Obrigado.